11 de outubro. Heróis de duas gerações. Você já percebeu como Deus ama trabalhar em duplas? Ele nunca faz grandes coisas com pessoas isoladas. Quando Deus levanta alguém, ele sempre coloca alguém ao lado para apoiar, ensinar ou aprender. Moisés e Josué são um exemplo perfeito disso. 2 homens, 2 gerações, um mesmo propósito. Um já tinha rugas no rosto, o outro tinha sonhos nos olhos. Mas os 2 olhavam na mesma direção, para o Deus que guia o seu povo. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Sobre como Deus prepara líderes e como ele usa a conexão entre gerações para realizar coisas incríveis. Imagine comigo. O povo de Israel está no deserto, depois de sair do Egito. Eles já viram o mar se abrir, já viram Deus mandar maná do céu e água da rocha. Mas agora vem um novo problema: os amalequitas. Um povo guerreiro, cruel, que atacava os mais fracos, os cansados que ficavam para trás. Israel não estava preparado para lutar. Eles não tinham exército, não tinham armas, não tinham experiência militar. Mas tinham algo que o inimigo não tinha. Tinham Deus. E é aí que aparece Josué. Um jovem, provavelmente na casa dos 20 ou 30 anos. Ele não era famoso, não era general, não tinha armadura dourada. Era apenas um servo fiel de Moisés, alguém que sempre estava por perto, ajudando, observando, aprendendo. E então Moisés olha para ele e diz: Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte com o bordão de Deus na mão. Você consegue imaginar o peso dessa frase? Moisés estava dizendo: Josué, agora é a sua vez. É hora de lutar. Eu vou orar. E você vai agir. No dia seguinte, o campo de batalha estava pronto. Lá embaixo, Josué com seus homens, espadas simples, rostos firmes, corações batendo forte. E lá em cima, Moisés, Arão e Hur, observando, orando, intercedendo. Enquanto Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele cansava e abaixava os braços, os amalequitas ganhavam vantagem. Você percebe a cena? O milagre estava acontecendo não apenas no campo, mas também no monte. A vitória dependia da conexão entre quem orava e quem lutava. Quando Moisés ficou cansado, Arão e Hur seguraram suas mãos. E assim, até o pôr do sol, os israelitas venceram a batalha. Essa história é poderosa porque mostra um princípio que vale para mim e para você. A vitória vem quando o poder de Deus se une ao nosso esforço humano. Deus poderia ter vencido os amalequitas com uma palavra, mas ele quis ensinar ao seu povo que a fé não é passividade. Não basta só orar, é preciso lutar. Mas também não basta lutar, é preciso orar. Moisés representa o poder espiritual. Josué representa a ação prática. Um intercede, o outro executa. E Deus trabalha por meio dos 2. Essa é uma das lições mais profundas da Bíblia. Deus não abençoa o comodismo. Ele abençoa o comprometimento. Quando você se move com fé, ele se move com poder. Josué poderia ter dito: mas Moisés, eu nunca lutei uma guerra. Ou, por que eu? Por que não outro? Mas ele não questionou. Ele obedeceu. Ele confiou. Ele entendeu que se Deus mandou, era porque Deus iria junto. E ali, naquela batalha, começou o treinamento de um líder. Josué estava sendo moldado para um dia substituir Moisés. Mas isso não aconteceu de repente. A liderança dele foi construída passo a passo, fidelidade após fidelidade. Josué começou servindo, depois lutando e mais tarde liderando. Primeiro ele observou Moisés no monte e um dia ele estaria lá, ouvindo a voz de Deus face a face. Adolescentes e jovens de hoje muitas vezes querem resultados rápidos. Querem subir, aparecer, ser vistos. Mas Deus não trabalha assim. Ele não coloca alguém na frente de um exército se antes essa pessoa não aprendeu a carregar uma mochila. Deus não entrega o microfone a quem ainda não aprendeu a ouvir. Ele primeiro forma o coração, depois entrega a missão. Josué foi fiel nas pequenas coisas. E foi por isso que Deus o confiou em grandes coisas. Lembra o que Jesus disse? Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se hoje você sente que está servindo em algo pequeno, ajudando em um grupo, organizando cadeiras, cuidando de alguém, não desanime. Você está em treinamento. E Deus vê cada detalhe. O que mais me impressiona nessa história é o equilíbrio. Moisés orava no monte, Josué lutava no vale. E nenhum dos 2 era mais importante que o outro. A vitória só veio porque havia parceria. Muitas vezes, gerações se separam. Os mais velhos acham que os jovens são impacientes. Os jovens acham que os mais velhos são lentos.
Mas o reino de Deus precisa dos dois. Os mais velhos carregam a sabedoria. Os jovens carregam a energia. Quando ambos se unem, o céu se move. Moisés acreditou em Josué. E Josué honrou Moisés. Essa é a chave: confiança e respeito. Se você é jovem, valorize quem veio antes. Aprenda com eles. Ouça, observe. E se você é mais experiente, invista em alguém mais novo. Ore por ele. Oriente. Dê oportunidade. Liderança verdadeira não é sobre brilhar, é sobre passar o bastão. Anos depois, quando os espias foram enviados para Canaã, Josué e Calebe foram os únicos a dizer: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar. Enquanto os outros 10 estavam com medo, Josué e Calebe estavam com fé. Eles aprenderam, lá atrás, que a vitória não depende do tamanho do inimigo, mas da presença de Deus. Eles eram jovens, mas tinham maturidade espiritual. Eles não seguiam a multidão, seguiam a voz de Deus. E sabe o que é mais lindo? Foram exatamente esses dois, Josué e Calebe, que viveram para ver a terra prometida. Os outros morreram no deserto. A fé deles sustentou uma geração. Agora é a sua vez. Você pode ser um Josué no seu tempo. Talvez Deus esteja te chamando para lutar por algo, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua fé. Talvez Ele esteja te treinando em pequenas coisas e você nem percebe. Mas cada oração, cada ato de obediência, cada decisão certa está te preparando para algo maior. Josué não se tornou líder num culto. Ele se tornou líder numa jornada. E o mesmo Deus que guiou Moisés e Josué quer guiar você. Essa história nos ensina 3 grandes verdades. Primeiro, Deus prepara líderes através da fidelidade nas pequenas coisas. Não espere grandes oportunidades, seja fiel nas que você já tem. Segundo, a vitória vem quando unimos oração e ação. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E terceiro, as gerações precisam caminhar juntas. Jovens e adultos aprendendo e ensinando lado a lado, cumprindo o mesmo propósito. E agora eu quero falar diretamente com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você acredita que Deus também está te preparando para algo, então escreve aí nos comentários. Amém. Eu quero ser um Josué. E não esquece, deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E olha, se inscreve no canal, tá bom? Isso é muito importante para que a gente continue crescendo, levando a palavra e alcançando mais corações. Ativa o sininho, compartilha com seus amigos, com o grupo da igreja, com quem precisa de encorajamento hoje. Deus ainda está levantando heróis e o próximo pode ser você.